O povo guarani foi um dos primeiros a serem contatados após a chegada dos europeus na América do Sul, há cerca de 500 anos. No Brasil, vive atualmente cerca de 51 mil indígenas guarani, em 7 estados diferentes, assim tornando-os a etnia mais numerosa do país. Muitos outros guaranis vivem no Paraguai, Bolívia e Argentina. Alguns dos principais alimentos produzidos pelo povo guarani são o milho, que é por eles chamado de vaxi, a batata doce, jete, o palmito, jeji, a mandioca, manjô ou mandiô, e o amendoim, manduvi. Cozido ou assado, o milho é comido sem sal e as crianças fazem fila comportada para ganhar o seu. Todos os povos e civilizações possuem suas lendas e seus mitos, e não poderia ser diferente com os habitantes do Brasil antes da colonização. O povo Tupi-Guarani acreditava em um Deus supremo, que chamavam de Deus do Trovão, e o dominavam Tupã. Os índios acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser ouvida durante as tempestades. O trovão eles chamavam de Tupá-Sinum, e seu reflexo luminoso de Tupoberaba, o relâmpago. Eles acreditavam que este era o Deus da criação, o Deus da luz, e sua morada seria o Sol. Acreditavam também em um Deus do Sol, Guaraci, e em uma deusa da Lua, Jaci. O Deus do Sol seria o criador de todos os seres vivos, devido ao Sol ser importante nos processos biológicos na natureza. E Jaci seria a rainha da noite e dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de Tupã. Entre os rituais de vida marcantes estão as celebrações de passagem, que marcam a transição para a vida adulta. A característica comum dos povos indígenas brasileiros, no que tange à religião, é o xamanismo. É o xamã responsável pela condução dos rituais. Os rituais são ácidos e frequentes às atividades religiosas guarani, com práticas de cânticos, rezas e danças. Temos como exemplo de festas o Padi, festa do Tamanduá-Bandeira, dos Xerente e a festa do Mel. A arte indígena brasileira é plural e a confecção não é aberta a todos. São respeitadas desde a hierarquia social, a diferença de gênero e idade para manipular os materiais que resultarão em objetos decorativos e adornos para rituais. São características na arte indígena plumas, fibras vegetais trançadas, argila, pedras e pigmentos preparados manualmente. Nos dias 25 e 31 de janeiro, os Guaranis Mipiá, da Tecoá, Guiraitapu, Pigua, conhecida como Aldeira Arapanga, festejaram a colheita das sementes crioulas de milho. Festa de intensas manifestações de agradecimentos e batismo dos indígenas que conhecem seus nomes no interior da casa de reza da aldeia. Nesses 5 dias de intensas trocas gastronômicas, culturais e religiosas, pode-se ver no interior da casa da reza e o saldo de uma colheita farta de milho, amendoim e mel. Mostravam aos visitantes a fartura de um importante trabalho realizado pelo cacique Agostinho. O artesanato é confeccionado há séculos pelo povo guarani. Tradicionalmente, os objetos eram usados no dia a dia e em seus rituais. Nos dias de hoje, comercializam o artesanato como fonte de renda e também como forma de manter sua cultura viva. Cestarias. De vários tipos e tamanhos, as peças são confeccionadas com esmero, precisão nos grafismos geométricos e delicadeza no corte milimétrico das tiras de bambu. Como chocalhos, embaraca, pau de chuva. Para o Guarani, o embaraca é um instrumento sagrado. O pau de chuva é um instrumento de percussão que imita a chuva. Esculturas e miniaturas em madeira, representando animais da Mata Atlântica. As atividades dos homens.
Os homens são responsáveis pelo trabalho de maior esforço físico na aldeia, tais como a derrubada do mato para o plantio dos roçados, pelas atividades de caça, de guerra, trabalhar com machado, torrar a farinha e entre outras. As atividades das mulheres. As mulheres possuem a tarefa de pilar o milho e preparar a xixa, fazer a chipa, uma espécie de bolo de milho. Segundo Mendonça Chilassi, as mulheres têm o seu espaço nas atividades cotidianas e suas atividades não são exercidas por submissão ou escravidão. Elas têm sua participação reconhecida no cotidiano da aldeia e na missão como guardiã dos costumes tradicionais, o que se comprova na vivência das aldeias e nos papéis sociais, onde cabe à mãe ensinar aos filhos os preceitos culturais, a língua, a ida à casa de reza, o pi e o modo de ser, de modo que dificilmente a criança se separa da mãe nos primeiros anos de vida. As atividades domésticas, como a produção e o preparo dos alimentos, também são realizadas pelas mulheres. As principais dificuldades enfrentadas. Os guaranis em território brasileiro sofrem com a presença violenta de fazendeiros. Quase todas as suas terras já foram roubadas. Eles ocupam apenas pequenas porções de terras, insuficientes até mesmo para a subsistência alimentar, sem água potável, sem saneamento básico e afetados por rios e lagos contaminados e poluídos. Dependem para sua alimentação essencialmente de doações e cestas básicas, quando estas são fornecidas pelo Estado ou pelos municípios, e sofrem com a omissão e ausência dos órgãos de assistência federal. Curiosidades. No Brasil, o povo guarani está dividido em 3 grupos: Kaiowá, Candevá e Mibiá, dos quais o maior é o Kaiowá, que significa povo da floresta.